E deixa eu já com uma aspas, que eu acho que ela é simbólica, do presidente da CPMI dos atos de 8 de janeiro, o Arthur Maia. Ele publicou mais cedo um artigo, ele divulgou um artigo pelo seu grupo, né? Ali um grupo de Zap. E aí ele classificou, ele disse nesse artigo que não é necessário você não balizar, não banalizar, perdão, essa gigantesca selvageria que foram os atos de 8 de janeiro. Acho que a gente tem uma arte aí, Matheus, por favor, coloca aí pra gentileza, tá aí. Não podemos banalizar o vergonhoso episódio, muito menos esquecê-lo. Pelo contrário, temos que gravar essa data como um marco importante da nossa história. Aí ele fala que foi criada uma CPMI do Congresso Nacional, que teve a honra de presidir, que pôde mostrar aos brasileiros ao vivo e a cores boa parte dos personagens dessa história. O próprio Arthur Maia, para quem não lembra, para quem não pegou aqui no antagonista, ele foi entrevistado por mim, né, ali na nossa retrospectiva, em que ele de fato faz uma análise sobre os atos de 8 de janeiro do ano passado. Matheus, solta o VT, por gentileza. Acontece que, a partir da metade do governo Dilma, a Dilma se elege em 2010, a partir de 2012 nós começamos a viver alguns aspectos que representam justamente a erosão deste ganho que a classe média teve nos três governos, Itamar, Collor, Itamar, Fernando Henrique e Lula, que foram momentos de ganho para a população. Aí a Dilma entra e não é culpa da Dilma, mas o gasto acumulado. O Brasil já estava gastando naquele momento muito mais do que tinha condição de gastar. Nós acumulamos uma dívida muito grande e passamos a pagar uma quantidade de juros que é muito difícil para o país até hoje. E nós entramos em uma recessão, entramos numa crise financeira da qual não saímos até então. E de lá para cá, nós vivenciamos uma série de episódios que, de fato, trazem assim uma clara ideia de que vivemos um momento de anormalidade política. Porque nós tivemos o impeachment, aquelas manifestações violentas de 2014, uma manifestação contra o modelo constitucional brasileiro, contra o que acontece no Brasil. Depois tivemos o impeachment da Dilma. Depois tivemos a prisão do Lula. Depois tivemos 2 processos de impeachment contra o presidente Temer. Tivemos aquela delação do Joesley Batista. Tivemos depois a Vaza Jato, a soltura do Lula, o fim da Lava Jato. Depois, outros fatos, assim como a eleição do Bolsonaro. Tivemos depois o discurso do Bolsonaro, um discurso claramente que flertava com ideias de força em relação à democracia. Tivemos a prisão do Daniel Silveira, tivemos a Vaza Jato, tivemos depois essa absolvição do Lula, a prisão depois da absolvição, depois a eleição do Lula extremamente polarizada. Então, é uma sequência de fatos que mostram a normalidade política. As pessoas vivem isso em função da crise econômica, na nossa visão, a crise econômica tem uma razão para isso. E, além da crise econômica, nós tivemos em 2010, 2011, um episódio que mudou muito a cabeça do Brasil, que foi o Mensalão. O Mensalão decorre da fragmentação política, 40 partidos no Congresso, a presidência da República tendo necessidade de negociar, o PT estabeleceu um modus faciente que não era exatamente muito republicano. Veio o Mensalão e o Supremo Tribunal Federal, sobretudo na pessoa do ministro Joaquim Barbosa, expôs as vísceras do governo, as vísceras do poder, do governo, do poder, mostrando o quanto aquele modelo estava errado. Então, tudo isso gerou uma insatisfação na população. Somamos a tudo isso o fortalecimento das redes sociais, um novo instrumento de contato, de relação das pessoas. O fato é que todo esse drama político a que eu me refiro, ele tem a sua manifestação mais violenta, e a última, felizmente, em 8 de janeiro desse ano. De lá para cá, o governo, pelo menos, tem vivido uma situação de normalidade. A gente não fica vendo a cada dia uma coisa nova do governo que apresente um risco à democracia. Isso é fato. Então, tudo isso é uma situação que eu espero que já tenha passado,
que nós todos que fazemos parte da vida pública, deputados, senadores, presidente da República, governadores, ministros, falo ministro não só do governo, mas dos tribunais superiores principalmente, que temos capacidade de manter a nossa democracia. No final da CPMI eu disse, o dia 8 de janeiro aconteceu exatamente 200 anos depois do dia do Fico. E eu quero dizer que 8 de janeiro nunca mais. Que 8 de janeiro vai ser lembrado como o dia do Fico da democracia brasileira. Então, outras entidades, como a Associação dos Magistrados Brasileiros, têm se manifestado sobre o 8 de janeiro. Inclusive, recebi agora há pouco a nota da AMB. Coloca aí, por gentileza, Matheus, na tela. Recebi agora há pouco aqui no meu zap. Um ano depois das invasões das sedes dos três poderes, o Estado Democrático de Direito funciona normalmente no Brasil, graças à solidez e à pujança das instituições republicanas. Nesta data em que se rememoram os infames ataques às instituições ocorridos em 8 de janeiro, a Associação dos Magistrados reafirma seu compromisso com o exercício da cidadania. Coloca, por gentileza, Matheus, na tela a repercussão do Arthur Lira. Arthur Lira que foi convidado para participar do evento de hoje, mas ele não vai por questões particulares, tá? Ele falou o seguinte, que há um ano as sedes dos três poderes foram atacadas, depredadas, Todos os responsáveis devem ser punidos com rigor da lei, dentro do devido processo legal. Passa aí, por gentileza, Matheus, porque foi um tweet longo. Peraí. E o Lira, ele não paga o Twitter, né? Então ele vai por etapas, né? Então 140 caracteres, como era antigamente. Ele não coloca uma mensagem por inteiro. O Lira, ele foi convidado para participar dos atos de 8 de janeiro, mas ele disse que familiares estão com problemas de saúde. Então, por essa razão, ele está em Maceió cuidando da família, né? E vocês podem até não duvidar, mas o Lira realmente ele tem esse jeito, né? Ele é um homem família. A liberdade de manifestação e o direito fundamental de protestar jamais podem se converter em violência e destruição. Devemos sempre celebrar a democracia e cuidar do futuro do nosso país. A Câmara dos Deputados, Casa dos Representantes do Povo e expressão significativa do nosso regime democrático. Tem dado... Peraí, deixa eu voltar um pouquinho, Matheus, porque eu acabei lendo um pouco errado, e aí peço perdão a vocês. A Câmara dos Deputados, Casa dos Representantes do Povo e expressão significativa do nosso regime democrático tem dado o exemplo em prol do Brasil e dos valores caros consagrados em nossa Constituição Federal. Diálogo, busca pela formação de consensos e respeito ao dissenso e às minorias foram as marcas de um ano histórico em que a Câmara dos Deputados cumpriu sua missão constitucional de legislar. Tá aí. Basicamente, o Lira fazendo suas considerações sobre os atos de 8 de janeiro. Então, todos falando, no geral, que houve esse reforço das instituições democráticas ao longo desse ano de 2023, tá? Eu não sei se o Alexandre já voltou, ele está aí tentando ainda restabelecer a conexão, mas o fato é que todo mundo tem ressaltado isso, essa solidez de instituições como a Câmara dos Deputados, como o Senado, como o Supremo Tribunal Federal.